Ok, pessoal? Vamos lá. Questão de número 12 ainda. Vamos prosseguir. E agora fica fácil, né? Você vai matar a questão rapidinho. Veja aí. A sequência que completa corretamente as frases acima é... E aí? É melhor começar a exercitar a linguagem. Se não... E aí? Do contrário, né? O seu relacionamento pode acabar mal. Se não, juntinho, né? Não é condição não, tá certo? Não é condição. Do contrário, sinônimo de do contrário. A pesquisa recentemente realizada pela empresa foi acerca do estresse. Foi a respeito do estresse. Acerca separadinho, né? Ele já colocou o do aqui, ó. Tá? O do já tá, então não é acerca de, ele nem separou. Colocou aqui tranquilo. Expliquei as exigências do atual mercado a fim de que, com o objetivo de, separadinho. Resposta certa, dele dado. Fácil, fácil, fácil. Ok? Cuidado ainda, né? Existem outras expressões que podem causar dúvidas em relação ao uso, por exemplo, em nível de, a nível de. Muito comum, né? As pessoas falam demais o tal do a nível de. Não porque a nível de congresso, a nível de senado, a nível de membrana, a nível de célula. Eita, o pessoal fala a nível de o tempo todo, né? Você deve utilizar a expressão a nível de, sempre que estiver associada à questão de geografia, né? Questão geográfica, ao nível do mar, nível tal. Nesse contexto aí, só. Né? Agora, em nível de célula, em nível de membrana, em se tratando de, no estágio de, no status de, na competência de, aí você tem em nível de. A expressão tradicional é em nível de e não a nível de. Cuidado com esse negócio. A nível de, praga total. Então, não confunda também em princípio e a princípio, expressões comuns. A princípio significa primeiramente, no começo, no início. A princípio, vou fazer isso, depois aquilo e tal, primeiramente, tá? Agora, em princípio, é de um modo geral, né? Em geral, em princípio. Não tem nada a ver com primeiramente, certo? E outras tantas regras aí, você pode ver emprego de palavras e expressões. Fácil demais. Qualquer gramática traz isso aí bem tranquilo, bem explicadinho para você. Vamos avançar, veja aí, acompanhe. Na questão 12, a resposta certa é a letra D de dado, D de doido. Não, para a questão 13 aí, erro de concordância, olha só. Ele pergunta agora por erro de concordância verbal. Não é legal isso aí? Vamos lá. Necessita-se de novos programas de qualidade de vida. Ele quer saber onde há erro. Pessoal, necessita-se de. Eu não posso colocar necessitam-se. Eu não posso utilizar aqui um verbo no plural, mas por que não? Gente, eu tenho verbo transitivo indireto, mais se, mais preposição. Já vimos isso em aulas anteriores. Você tem aqui esse se, índice de indeterminação do sujeito. Necessita-se de quê? Esse verbo nunca irá para o plural. Não pode. Simpatiza-se com, obedece-se a, confia-se em. Apareceu a preposição. Depois de um verbo indireto seguido de se, esse verbo nunca irá ao plural, porque esse se aqui é índice de indeterminação dos sujeitos. Certo? Então, necessita-se de novos programas. Tranquilo, nenhum erro, tudo certinho. Letra B de bola. A pressão, a ansiedade e a tensão muscular, tudo, veja, pressão, ansiedade, tensão, núcleos resumidos por pronome indefinido. O pronome indefinido resumitivo, ele puxa a concordância toda, a concordância vai toda para ele. Tudo prejudicava a saúde. E não tudo prejudicavam. Porque a concordância não é com a ideia desses termos aqui, conjuntos formando um elemento só no plural. Não é isso. Tudo prejudicava. A concordância vai direto para o pronome indefinido resumitivo. Certo? Beleza. Letra C. Os Estados Unidos, olha só, nome próprio que só tem no plural. Claro, os Estados Unidos constituem aquela velha regrinha que você já sabe. Nomes próprios que só tem no plural. Então você tem, por exemplo, Estados Unidos, se eu não tiver o artigo, Estados Unidos é um grande país. E se houver o artigo, os Estados Unidos são um grande país. Percebeu? Os Estados Unidos são. Tranquilo. Então, eu irei colocar o plural desses nomes, sempre no plural, fique ligado aí. É a luzinha do projetor, normal, né? Você vê, você já estuda com outros colegas professores nas lousas aí, você já sabe que tem sempre um quadrozinho ali. Beleza. Quando eu digo assim, Estados Unidos é um grande país. Veja, eu tenho apenas o nome próprio no plural. Estados Unidos é. Agora,
Os Estados Unidos, veja, você acabou de colocar aí um artigo. Esse artigo é quem determina a abordagem de plural. Beleza? Tranquilo. Os Estados Unidos são um grande país. Campinas possui regiões bonitas. Campinas Campinas vai. Mesmo que o nome esteja no plural. Porque o nome próprio já é grafado no plural. Minas Gerais não possui mar. Minas Gerais. Até porque não existe Minas Geral, né? Estados Unidos, claro que não, né? Ok, óbvio que não. Então, Minas Gerais não possui mar. As Minas Gerais não possuem mar. Entendeu a diferença agora? Fique ligado, se ligue nisso aí. Vamos continuando, acompanhe. Os Estados Unidos, olha só. Os Estados Unidos contrataram profissionais especializados. Certinho. Tá com o artigo aqui, já é a forma plural. Agora, muito cuidado, por exemplo, com títulos de obras, né? Se eu disser os Lusíadas, veja, se refere a título de obras. Os Lusíadas glorificou ou glorificaram nossa literatura. As duas formas estão corretas. Os Lusíadas glorificou ou glorificaram. Eu posso concordar os Lusíadas com a obra, o livro, os Lusíadas, de Camões. Ou posso dizer os Lusíadas glorificaram, os portugueses, percebeu? Concordância ideológica aí. Aí tanto faz singular ou plural, tá? Mas é um caso bem particular. Vamos lá, letra D de dado. Na letra D, já fazem 3 meses, gratuito aí, né, gente? Psicotécnico, né? O verbo fazer indicando tempo, pelo amor de Deus. Vai fazer, já fazem horas, já fazem dias, já fazem anos. Fazem não, faz. Já faz 3 meses. Sempre que o verbo fazer for usado no sentido de tempo, gente, tempo decorrido, tempo mesmo, aí, claro, você tem aqui verbo no singular, ele é impessoal, oração sem sujeito. Da mesma forma, se eu colocar esse verbo aqui sob a forma de locução, da mesma forma, caça-se aí, verifica-se, claro, o singular. Já deve fazer 3 meses, e não já devem fazer, não pode. Ele transmite ao verbo auxiliar, deve, por exemplo, se a gente tivesse colocado aqui, ele transmitirá ao verbo auxiliar, claro, a sua impessoalidade. Então, já faz 3 meses, ou então já deve fazer 3 meses. Nunca plural, certo? Então, você já tem um erro aí, tranquilo. Que ele se adaptou a uma nova, ok, ele adaptou-se, né? Tranquilo. Letra E. Cada um dos profissionais deve, cada um concorda com um. Cada um deve, não vai concordar com profissionais não, tá? Ok. Questão 13, portanto, resposta certa, letra D de dado. Maravilha. Vamos avançar. Questão 14. O substantivo derivado, de novo, ó, substantivo aí. Olha o substantivo aí, gente. Olha, o substantivo derivado do verbo está grafado corretamente. Claro, agora ortografia. Rapaz, questãozinha de ortografia, bicho. Olha só. Primitiva ND. Aí tem aquela forma de correlação, né, gente? De correspondência. Ó. Sempre que a palavra primitiva tiver ND, a derivada terá NS. ND, NS. ND, NS. Ascender forma ascensão. Correto. Pretender, pretensão. Estender, extensão. Percebeu? Então, muito cuidado aí. Primitiva ND, derivada NS. Quando tem substantivo derivado do verbo aí, tranquilamente. Aqui está correto. Proteger, proteção. Certíssimo. Proteção é grafado com C cedilhado. Nenhum problema. Tá? Proteger, proteção. Catequizar. Olha só, gente. Aqui está se falando do sufixo izar, formador de verbos. Sufixo izar é um sufixo oficialmente utilizado na formação de verbos, na construção disso aí. É bom lembrar o seguinte, as pessoas às vezes pensam, não, mas tanto faz, né? Eu tenho verbos que utilizam izar com S, verbos que utilizam izar com Z. E aí, como é que eu vou saber se é com S ou se é com Z? Pessoal, é muito importante você identificar o seguinte. O sufixo izar com Z é o bam. É o sufixo oficial na formação de verbos. Se você está com dúvida, se está não sei, está na dúvida, humanizar, canalizar, ratizar, e aí? Z. O sufixo izar é oficial. Veja, se a palavra não tiver nenhuma marca de S, humano,
Como é que eu formo o verbo humanizar? Humanizar com Z. Porque o sufixo izar com Z é o oficial. É ele quem forma verbos a partir de substantivos, ou de adjetivos, no caso, né? Forma verbos a partir de adjetivos. Humano, humanizar. Nesse caso, canal, substantivo agora. Canal, canalizar, Z. São palavras que não têm S na estrutura. Então, eu vou usar o sufixo Z tranquilamente. Agora, juiz. Veja, quando eu coloco a palavra juiz, que é com Z, o verbo ajuizar permanece com Z, porque juiz já tem Z. Primitiva Z, derivada Z. Lembra? Primitiva de um jeito, derivada do mesmo jeito. Ajuizar, ajuizamento, juízo, juizado. Segue o pacote inteiro com a letra Z. Pacote inteiro. Fechado? Tá, mas quando é que eu utilizo então o S na formação de verbos com sufixo aí, izar? Pessoal, para que eu use S na palavra, no sufixo izar, é importante que exista S no radical, na base da palavra. Entenda o seguinte, quem transmite característica de uma palavra para outra, características ortográficas, é o radical, não é o sufixo. Então, se eu digo casa, o S de casa, casa, casinha, casebre, casamento, casulo, todas as outras formas derivadas, mantém o S, porque casa é com S no radical. A palavra catequizar vem de catequese. Então, a primeira coisa aí, você já vai matar a questão, porque catequese é com S. É uma palavra que utiliza o sufixo grego ese. Existem outras que utilizam o sufixo grego ose. Catequese, diocese, overdose, virose. Os sufixos gregos ese e ose são grafados com S. Então, primeira coisa, se na palavra catequese, quem é o radical? Vá. Você, vá. Na palavra catequese, quem é o radical? Cateque até o quê? Até o U. Cateque até o U é o radical. Lembrando, radical é a parte invariável da palavra. Lembra-se disso? Tá bom, parte invariável. Catequese, catequista, catequese. Percebeu? Então você tem a variação depois do U. O sufixo ese é com S. Então catequizar é com S, né? Não, é com Z. Mas por quê? É uma exceção, né? Não, não é exceção. Porque o S da palavra catequese não está no radical, na base, está no sufixo. O que aconteceu aí, gente, foi uma mera troca de sufixos. Eu tirei o sufixo ese com S e coloquei o sufixo izar com Z. Veja que isso não pode acontecer, por exemplo, no verbo visar. Visar é com S. Avisar, revisar, improvisar, não importa. Todos os verbos derivados manterão o S. Tá, e me dá um exemplo de S agora no sufixo izar? Tá bom. Análise. Análise não é com S? Se análise é com S, analisar S. Mas por quê? Porque o S da palavra análise está dentro do radical. Analisei, analisou, analisava. Qualquer verbo que eu saia derivando daí, saia puxando daí, o S permanece fixo, porque faz parte do radical. Entendeu agora a história? Se o S fizer parte do radical, da base da palavra, paralisia é com S. Paralisia com S, paralisou, paralisava, tudo S. Paralisar é com S, gente. Mas por quê? Porque o S de paralisia está na base da palavra, no radical, no corpo, não está no sufixo, na terminação. Então se ligue nisso. O sufixo izar só é com S quando ela não tiver, só é com S quando ela tiver S na palavra primitiva, no radical, quando tiver S na base. Pesquisa é com S. Pesquisar é com S, porque o S de pesquisa está no radical. Entendeu a diferença agora? Vamos voltar para a questão? Veja aí. Então, ó, catequese não é com Z. A gente já sabe que está errado aqui, a resposta certa é a letra C. Catequese é com S. Catequese, sufixo grego ese, eu vou trocar por um outro sufixo. Olha, o radical vai até o U. Ó. Eu vou trocar por um outro sufixo, izar. Progredir, pessoal. Primitiva grede. Sempre que a palavra primitiva tiver grede na estrutura, eu vou colocar gres com SS. Progredir, progressão. Regredir, regressão. Transgredir, transgressão. Percebeu? Então você tem exatamente grede e gres, derivação correta. Paralisar, olha aqui o exemplo que nós citamos. Eu tenho o S no radical. Ó. Pode ver que a mudança só começa a acontecer depois do A. Paralisia, paralisou. Percebeu?
O S vai até o radical vai até o S aqui, ó. Então, paralisia, paralisar, paralisação, tudo com S. Primitiva S, derivada S. Esse é um princípio facílimo, chamado princípio ortográfico da derivação. Né, mamata? É isso aí. Próxima aula, seguiremos com a prova. Até lá.